Bom dia, gente. Boa Oi, tarde. Tati. Tudo bem com vocês? Tudo. Eu tô derretendo. É, tá fácil, não? Tá difícil de dormir, tá difícil de comer, tá difícil de tudo. Vamos ver cadê o resto do povo. Eu não lembro quem pediu para eu colocar o material com antecedência. Vocês lembram quem pediu na aula passada? A Bruna. Ela ainda não chegou. Quer perguntar para ela se ela leu? Pegar no pé dela. Professora, olha, tá tão corrido pra gente essa semana que eu acho que vai ter lido não, viu? Por que tá Eu mesma essa corrido? semana não fiz nenhuma pré-aula. Ué, a gente tem um montão de trabalho pra fazer, de grupo. A gente tá só fazendo trabalho em grupo, ultimamente. Que interessante. Eu ainda não tive essa ideia, olha só, de fazer trabalho em grupo. É uma boa ideia. Tô brincando, não tinha planejado isso para essa disciplina, não. Pode ficar tranquila. Oi, Bruna. Oi, Tati, bom Falei de dia. você agora. Sério? O que Aham. foi? Eu queria saber se você leu o material, porque você pediu para eu pôr com antecedência. Ah, se eu li, não deu tempo de eu ler, Tati. Tá vendo? A Ana Luísa falou que vocês estão com semana super corrida, né? Nossa, foi muito corrido ontem e ontem de ontem também. Eu postei no mesmo dia que você pediu. Nossa, olha aí. Ai, ai, é difícil, eu sei que é complicado. Eu também já estudei e a gente planeja mesmo, a gente tem vontade de ser esse tipo de aluno que lê antes da aula. Eu tinha uma raiva barra inveja de uma colega de sala do francês, nem era da faculdade, nem da pós, ela era do francês. Ela lia a aula antes, ela lia o capítulo da aula antes, então ela já chegava com as Hoje, dúvidas. que horas? Não sei que horas não, Anderson. Aí eu pensava, gente, essa mulher não faz nada, porque eu trabalho, tenho minha vida, minha família. Francês é a última coisa que eu vou ler antes da aula. Essa mulher tem tempo. Eu ficava com raiva, mas. Hã? Maria Fernanda, desse jeito, a gente chega na aula já tá lá A Maria prontinha. Fernanda, sim, a Maria Fernanda é desse jeitinho. Olha lá os posts dela, os post-it. É de aula isso aí, Maria Fernanda? Ô, vocês param, que senão eu vou desligar esse trem aqui. Vocês estão me matando de vergonha. Bom dia, professora. Bom Dia, dia, meninas. Anderson. Mas me conta, Maria Fernanda, esses post-it aí é coisa de faculdade? Que bonitinho! É coisa de aula, é coisa que eu tenho que fazer. É um monte de trem, porque senão eu fico perdida se eu não anotar. Tem que anotar tudo. Nossa, gente, que gracinha, que exemplo. Nossa, gente, pelo amor de Deus, para. Tá bom, vou parar. Mas não fica com vergonha de fazer uma coisa, uma ação positiva, não. A gente tem que se envergonhar quando a gente faz coisa errada. Faz coisa Verdade. feia, quando faz coisa boa e recebe elogio, não precisa ficar com vergonha. Então tá bom, obrigada, Tati. De nada. Obrigada, amigas. Por nada, amiga. Mas, Tati, deixa eu falar. A gente, sério mesmo, eu tento ler essas pós-aulas, tudo. Só que aí chega no dia, já é a aula. Eu falo assim, gente, mas peraí, não deu tempo, já chegou de novo a aula, sabe? E Pois aí é. vai indo. Aí a aula que era para ser às 9, a professora começa às 10. Aí, ao invés da gente ler antes da aula, para acordar, a gente Tava acorda para dormindo. a aula, né? Porque eu sei como que é. Exatamente. É, porque eu também acordei
para aula. Eu aproveito o dia que eu tenho essa aula às 10, gente, vocês não estão entendendo. Quando voltar para o presencial, eu vou ter muita dificuldade. No dia que for aula às 7 horas, eu não me responsabilizo. Eu acho que eu não vou estar acordada na aula de 7h10. Eu acho que eu vou dar aula dormindo. Porque tá bom demais ficar em casa e marcar essas lives para 9, para 10. Sábado mesmo, amanhã, eu dou aula no quarto período noturno. Eles têm aula no sábado. Se fosse presencial, seria 8 da manhã. Eu penso, gente, sábado, 8 da manhã, mas graças a Deus, tá online. Aí eu marco com eles às 10. Então, não tem problema. Sábado às 10 eu já tô de pé. E a gente deve pensar assim, que vergonha, dono de casa, mãe de família. Não tem não, gente. Eu adoro dormir. Pronto, já deu. Não estou satisfeita com o número de participantes, não, porque nós só temos 15 alunos aqui. Mas acho que não. Como é que foi o número durante a semana? Eu tenho que ficar com ciúme ou não? Tá bom. Tem, porque tinha mais gente. Olha, gente, que absurdo. Na aula de quem que tinha mais gente? Eu acho que na da Regiane, não foi? Estatística? Tinha um pouquinho de gente. Artística. Ah, mas é porque é difícil. Não, mas sinta-se feliz, viu, Tati? Porque Hã? na aula do... Sinta-se feliz. Na aula do Wilson hoje não tinha quase ninguém, Tati. Mas que hora que ele marca a Nossa, eu não aula? acordei. Ai, meu Deus, a aula dele é terrível, é 7 horas. Hoje foi 7, não. acho que nem foi 7. Eu não tô Eu conseguindo entrei e já acompanhar peguei as o bonde aulas do andando. Wilson, já entreguei pra Ele ele. dá aula às 7? Ele tava Teoricamente dando é às 7. 7. Aí a gente reclamou, porque não precisa ser 7, né? A gente tá online. Aí ele passou pra 8. Só que assim, ele dá 20 minutos de aula e ninguém quer levantar pra assistir 20 minutos de aula. Gente, mas a aula dele, ele posta o vídeo antes. Quem que dá coragem de levantar pra assistir a mesma Exatamente, coisa? cara. A gente já assiste antes ou depois, e aí... eu Mas já não desisti. pode ser só 20 minutos, tem que ser 50. A aula dele é assim? Eu não assisti a aula dele esse semestre ainda. É do Ele começo, coloca. ele coloca o vídeo. Ele fazia live no YouTube primeiro. Aí todo mundo reclamou, porque não faz sentido, né? E ele coloca o vídeo antes da aula e faz a aula por 20 minutos. Não faz sentido. Aí ninguém levanta pra assistir. É muito cedo e é nada. É o mesmo Eu achei que eu conteúdo. tava perdendo umas aulas assim de 1h30, mais ou menos. Tô de Não, boa. tá de boa. Não, e ele repete tudo que tá nos vídeos ainda, sabe? É só pra tirar dúvida do que a gente assistiu nos vídeos. Tipo assim, não faz sentido. A disciplina dele é de 2 créditos, igual a minha de trânsito. Então, ele tinha que dar 50 minutos. Porque essa disciplina que é de 4 créditos, a gente tem que dar a aula síncrona de 1h40. Mas ele deve estar dividindo entre o vídeo e a live, né? É isso que ele está fazendo. Eu acho que ele tem um pouco de dificuldade com essa questão de tecnologia, sabe? Não entra muito na cabeça dele, não. Eu também acho que ele tem dificuldade, tadinho. Mas é uma pena, né? Ah, meu Deus. Nunca me importa. Vocês falam de mim na aula de outro professor também? Não. Falam sim. Isso aqui tá gravado, gente. Vai ficar lá no YouTube, nós falando mal dos outros. Que é isso? Coisa feia. Você corta, Tati. Só cortar. Eu não dou conta, não. Se vocês estão falando do professor que não sabe tecnologia, eu não sou muito melhor, não. Edita. Quem sobe os vídeos para mim, agora que eu aprendi que é sobe, porque eu dava aula e ficava gravado no Zoom. Aí eu falava assim, André, baixa o vídeo para mim. Mãe, não é baixa. Para o YouTube a gente sobe. Aí eu, para mim tudo é a mesma coisa. Aí quem sobe para mim para o YouTube é meu André, ele que faz toda semana, ele organiza meu YouTube de pastinha, depois eu vou lá e só gravo, só coloco as aulas, os links no AVA. Isso é o que faço. Mas no YouTube não sou eu que mexo, não. Eu tenho um assessor para assuntos aleatórios aqui que me ajuda. Graças a Deus, o André está desempregado, ele pode me ajudar. Porque senão
Eu não ia dar conta, não. Bom, gente, a Pede gente pra já ele falou... cortar, então. Que eu falei mal Hã? do professor. Eu falei que eu não assisti nenhuma aula dele esse semestre, Tati. Eu vou levar a falta. Não. Eu não vou te explicar. Não Eu tô preocupa, não. brincando. Eu tô brincando, eu não vou preocupar, eu sei. Depois a gente conversa no privado, Josué. Oh, meu Deus, eu vou ser demitida. Então, vamos fazer a aula que dá mais certo. Cadê? Não tem ninguém no chat. Gente, não tem ninguém rindo no chat, não tem ninguém. Lucas, você tá vivo? Qual Lucas? Eu ou outro? O que faz bagunça. Aí, ele riu agora no chat. Faz bagunça. Aí, a Nayara também, porque o povo que não conversa aqui no vídeo fica rindo lá no... É o Lucas que faz bagunça, você mesmo. Que faz bagunça não, que faz piada. É. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, apesar de que os outros que a gente já conversou antes também foram legais. A Nayara disse que tá rindo sozinha. Tá não, Nayara, você tá rindo com a gente aqui. Pode rir à vontade. O tema que a gente vai conversar hoje é preconceito. Preconceito também é uma temática estudada pela psicologia social. Tem toda uma explicação que envolve a formação de preconceitos. E pior ainda, né? Quais são as consequências do preconceito? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, porque eu tenho uns slides para mostrar para vocês a respeito de preconceito. E aí a gente vai conversando. Se vocês quiserem falar, participar, vocês já sabem. É só me interromper, porque eu não fico vendo todos vocês. Então, às vezes tem gente que levanta a mão, tem gente que põe um sinalzinho aí, eu não vejo. Então, se quiser interromper, fique à vontade para a aula ser bem participativa, tá joia? Deixa eu compartilhar a tela. Olá lá, que calor, meu Deus. O ventilador parece que ele ventila ar quente. O link desse material aqui, do Prezi, já está lá no AVA. O texto é um capítulo do livro do Myers. Eu vou ver se eu consigo esse texto para colocar também lá na plataforma para vocês. Vocês estão vendo que é um Lego? Achei tão bonitinho. Vixe, que trenzão. O que é preconceito? Se a gente for fazer uma conceituação, né, do que é preconceito. É um juízo pré-concebido. Você não conhece a pessoa, você não conhece a situação. E, geralmente, o preconceito ele se manifesta numa atitude discriminatória. As pessoas que têm preconceito têm uma atitude de discriminação em relação a quê? Em relação a pessoas, em relação a crenças, em relação a sentimentos, em relação a tendências de comportamento. Então, é uma ideia formada antecipadamente que não tem um fundamento correto, que não tem um fundamento sério. Por isso que se a gente for no dicionário buscar o significado da palavra preconceito, tá escrito aí, ó, pré é antes, anterior, mais conceito. O que é então? É um substantivo masculino que dá 4 possibilidades de interpretação. Preconceito pode ser definido como a ideia formada antecipadamente e sem fundamento sério. Pode ser uma opinião desfavorável, que não é baseada em dados objetivos, ou seja, está baseado na subjetividade da pessoa. É uma intolerância em relação ao outro, em relação às circunstâncias. 3, é um estado de cegueira moral. O indivíduo que age
com preconceito, ele é fechado, ele é, de certa forma, ignorante, no sentido de não querer saber o que envolve a situação ou a pessoa. Ele simplesmente não quer saber. Ou o preconceito também pode ser uma superstição, pode ser uma crença infundada. Então, esses diversos conceitos aí, essas diversas definições e significados foram retiradas do dicionário Primeirão da língua portuguesa, é um dicionário online. Então, isso aqui, ó, são frases preconceituosas, frases discriminatórias. Eu tenho que dizer isso antes de ler as frases, para não falar que sou eu que estou dizendo uma frase dessa. Todo ateu é intolerante, todo negro é bandido, todo pastor é ladrão, todo padre é pedófilo, todo religioso é alienado, todo roqueiro é drogado, todo colorido é gay, todo gay é promíscuo. A melhor frase é a última. Todo idiota pensa assim. Eu acho que essa frase é a melhor de todas. Quando a gente coloca todo mundo dentro de uma caixa, quando a gente coloca muitas pessoas dentro de um rótulo, nós corremos um sério risco de estarmos tendo um comportamento preconceituoso. Então, a aula de hoje é nesse sentido, de alertar, principalmente porque a maioria dos preconceitos tem levado à violência. E violência tem sido um caso de calamidade pública, né? De saúde pública. Olha só, pegou todo mundo daquele quadro anterior, o branco, o negro, o gay, o hétero, o católico, o espírita, o judeu, e pegou os esqueletos. Aí a pergunta é legal também, né? Quer que eu desenhe? Entendeu a diferença? Todo mundo tem a mesma estrutura, todo mundo é gente, todo mundo tem o mesmo esqueleto. Não há diferença entre nenhuma dessas pessoas. Cuidado com o fio. Então, o que eu falei agora há pouco, né? O problema do preconceito é que a gente tem que lutar contra a violência. E o preconceito tem gerado cada vez mais violência. As pessoas têm se fechado, as pessoas têm ignorado o conceito verdadeiro, o conceito real das representações sociais e tem gerado cada vez mais violência. Quais são os tipos de preconceito mais comum? Então vamos conversar a respeito dos preconceitos mais comuns que as pessoas sofrem. O preconceito em relação à aparência. Em relação à aparência, pode ser o peso, pode ser a altura, pode ser por causa de tatuagem, por causa de piercing. Olha aí essa figura de uma pessoa obesa. Olha como que o obeso é classificado por uma pessoa preconceituosa. As pessoas preconceituosas pensam assim, que o gordo, que o obeso é preguiçoso, que ele é improdutivo, que ele é lento, que ele é incompetente, que ele é descuidado. Isso tudo por causa do peso dele. Isso é dar características para uma personalidade em razão de um formato físico, de um formato corporal. E esses traços de... Oi, Josué. Eu estava assistindo aquela série que a Ana indicou, a Merli. Ela tem um caso lá de um rapazinho que ele é homossexual e ele tem um professor que é muito gordo, sabe? Ele é bem obeso, assim. Obeso mesmo. E aí, o rapaz que é gay, que não quer sair do armário para a sala, para todo mundo ficar sabendo, porque ele vai ser discriminado, faz essa discriminação com o professor durante várias semanas. Toda vez que ele faz uma piadinha, alguma coisa, toda vez que o professor fala, ele faz uma piadinha relacionada à obesidade. E o mais engraçado é que o rapaz é um potencial alvo de preconceito também.
né? Olha que interessante, esse movimento aí é um mecanismo de defesa. Gente, sério, a Ana acertou em cheio nessa dica. Assistam essa série, ela é muito boa. Oh, que legal, eu coloquei já na minha lista lá para eu assistir, mas eu ainda não comecei não, pretendo começar. Então, geralmente é assim, tem muitas pessoas que se encaixam em algum traço de pessoas que podem ser vítimas de preconceito e são preconceituosas. É muito interessante isso. Eu conversei com o Roberto um dia, o aluno Roberto, mas ele é também professor na Uni, né? Ele é negro e a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão do racismo. E eu falei, eu acho tão engraçado quando eu vejo pessoas de cor que são racistas, elas mesmas se discriminando entre outras pessoas. É muito interessante isso. São mecanismos de defesa inconscientes, a pessoa não percebe que ela está fazendo isso. Então, a respeito da aparência, porque existem vários tipos de preconceito, né? Mas a respeito da aparência, a gente exemplificou o obeso. E aqui tem o exemplo também do tatuado. Se o tatuado colocar um terno e cobrir todas as suas tatuagens, ou quase todas, ali no pescoço, ali na mão, ficou parecendo um pedacinho. Mas ele arruma um emprego diferente, não arruma, gente, por causa da roupa? Com certeza. Com certeza. Às vezes, por causa da roupa que ele está vestido ali do lado esquerdo, ele pode ser, inclusive, enquadrado numa discriminação de bandido, de drogado, né? Só porque é tatuado, ele pode se enquadrar em tantos outros rótulos. Eu lembro uma vez que eu fui falar sobre preconceito numa turma de direito em outra faculdade. E aí eu estava com uma roupa mais tampada do que essa aqui, então não estava dando para ver que eu tenho tatuagem. E eu falei de tatuagem, teve uma aluna assim mais senhora, tipo a Deilde, sabe? Que gosta de participar e é falante, comunicativa. E aí essa aluna começou a falar mal de gente tatuada. Gente do céu, eu pensei, coitada, o dia que eu vier com a roupa que dá para ver minhas tatuagens, essa mulher vai ficar sem graça demais. Porque ela falou todos os tipos de rótulos que vocês podem imaginar em relação a uma pessoa que tem tatuagem. Ela falou que é uma pessoa que quer ver? Eu não lembro agora todos os xingamentos que ela usou. Josué, os tatuados, quais são os tipos de discriminação que rola? Maconheiro, vagabundo, acho que só. Eu não sou nem maconheira, nem vagabunda. Eu assim, acho que eu só não sou vagabundo mesmo. Mas eu já ouvi maconheiro, vagabundo, drogado, bandido. É sujo. As pessoas têm uma tendência de achar que tatuagem é sujo, que tatuagem... É assim, na verdade, gente, a tatuagem, não sei se vocês já pararam para ler a respeito da história da tatuagem. As primeiras pessoas tatuadas, eu não sei a origem, mas eu sei que na sociedade atual, contemporânea, moderna, as pessoas tatuadas eram os presidiários. As tatuagens eram usadas para diferenciar as gangues, como se fosse marca de gado, né? Cada dono põe sua marca de ferro na pele do seu gado e identifica a sua boiada. E os tatuados entre gangues, eles também tinham a tatuagem. Aqueles que tinham suástica, que eram contra os judeus, eles tatuavam as suásticas. Quem falou aqui alguma coisa? Parece que alguém falou alguma coisa aqui. Falando sobre gangue, a Yakuza. Só não pode tatuar as mãos nem os pés.
Mas o corpo todo eles se representam tatuando. Não escutei, Anderson, repete. Tá travando? Não, porque você tava com a mão na boca. Aí não deu para te Peraí. ouvir. É porque na tradição japonesa da Yakuza, a máfia, eles não tatuam o pé e nem a mão. Mas o corpo todo em si eles tatuam. Por que Como não tatua mostra- o pé e a mão? Eu creio que é pelo código de ética deles, para não ficar tipo assim, não é exposto. É que eles sempre andam vestido, tampado, mas quando abre, mostra que é deles. Entendi. Eu já vi recursos de concurso, processos judiciais contra, por exemplo, alguns editais de concurso, já colocaram edital de concurso de delegado, de polícia, de agente prisional, já colocou uma vez, bombeiro, esse recurso que eu vi era de bombeiro, que não aceitava pessoas tatuadas. Mas foi vetado isso, professora? Oi? Foi vetado? Ele ganhou, ele entrou com um recurso contra o edital, falou, eu estou me preparando como outro candidato qualquer, eu não tenho nenhum tipo de deficiência nem mental, nem física, porque eu sou tatuado, por que eu não posso concorrer junto com os outros candidatos do mesmo jeito? E ele entrou para o concurso, ele conseguiu vencer essa cláusula do edital. Então, isso tudo são questões preconceituosas que são discriminatórias. O problema principal do preconceito é isso, é discriminar a pessoa. Oi, Anderson. Eu estava vendo as notícias, estão querendo aprovar uma lei para pedagogos que dá aula para crianças, não pode ser nenhum tatuado. Vai ser difícil achar. Triste, viu? É um preconceito, tá vendo a discriminação? Isso aí vai cair por terra, Anderson. Porque hoje em dia, quando a gente vai contratar alguém, seja no RH, seja um concurso público, uma seleção pública, tem que tomar muito cuidado no edital. Eu não posso pôr um anúncio, nem dizendo que eu quero uma pessoa do sexo masculino. Às vezes eu quero contratar uma pessoa do sexo masculino porque o serviço requer força física, porque vai pegar peso pesado mesmo. Mas eu não posso colocar que eu quero do sexo masculino. Por quê? Por causa do movimento feminista muito forte que já existe. Da mesma forma, eu não posso colocar a idade mais, porque se eu pedir uma pessoa muito jovem, a pessoa que é mais velha também pode entrar com recurso. E assim por diante. A gente tem que ficar atento à questão da discriminação. Outro tipo de preconceito muito comum, além da aparência, é o preconceito religioso. Como a gente viu naquele quadro ali atrás, que todo ateu é o quê? Esqueci. É ignorante? Intolerante. Acho que é intolerante. É intolerante. A gente não pode ter esse tipo de visão, esse tipo de preconceito, porque cada pessoa é uma pessoa. Não é a religião que vai fazer a pessoa ser mais intolerante, menos intolerante. É uma questão de personalidade. Aqui nessa chargezinha está mostrando uma violência entre um ateu e um pregador, batendo nele com a cruz. Olha assim, a violência, né? Eu já vi tanta coisa na internet de violência, de desrespeitar a crença do outro. Eu não tenho a crença do outro, mas não é por isso que eu tenho que desrespeitá-la. Então, por exemplo, a gente já viu, não é segredo para ninguém, tá na internet, é público, mas aqueles pastores chutando santos, né, quebrando os santos da Igreja Católica e desmerecendo a crença dos católicos. Isso está errado. Isso é intolerância. Tati, você falou que que você não acha que é a religião que vai deixar uma pessoa intolerante ou não, que isso é da personalidade dela, né? Sim. Mas eu não sei se eu concordo muito com isso não, Tati, porque a gente vê tanta gente que a pessoa tá vivendo desde sempre nesse contexto da igreja, o pastor tá sempre falando a mesma coisa sobre tatuagem, sobre sexo antes do casamento, sobre uso de drogas, etc, etc. Você acha que esse contexto religião, ela não vai formar
essa personalidade, de certa forma que ela vai te doutrinar para aquilo? Sim e não. Depende. Eu acho que depende da personalidade, e a personalidade, quando eu digo, ela é envolvida inclusive pelas experiências de cada um, e ela é envolvida pela idade, pela maturidade. Eu fui criada na igreja evangélica, eu frequento a igreja evangélica, e eu sou tolerante em relação a todos esses temas que você me falou. Professora, Então, assim, existem pessoas do formato que você falou, Josué? Existem. Existem pessoas que são muito bitoladas, alienadas. Existem pessoas assim. Mas a gente achar que todo religioso é assim, isso é um preconceito. Não, sim, não, eu não disse que todos são, entendeu? Eu tô falando desse princípio de causalidade mesmo. Que o que vai causar isso talvez, é porque você, Tati, eu posso até estar sendo um pouco preconceituoso que eu vou falar agora, mas você teve um estudo de qualidade, você foi formada, né? Colégio, faculdade e tudo mais. Agora, se você vamos pegar, por exemplo, a tia Maria lá do bairro de Lourdes, que não teve acesso à escola, que não teve acesso a informações, a única coisa que ela teve acesso desde sempre foi a igreja. Entendeu? Ela não tem esse pensamento crítico, não foi formada essa ideia de que ela tem que pensar por si só ou de que ela tem que questionar aquele pastor que ela trata como o pastor, ou o padre, ou Da dono religião dela. do terreiro, enfim. O mais comum seria isso acontecer mesmo, isso que você está falando acontecer. Talvez não seja uma regra, mas é o mais comum. Mas também, essa tia Maria que mora lá no bairro de Lourdes e não tem estudo, ela teve filha e filho, e a filha dela, por conviver com jovens, com outras pessoas de uma geração mais nova, mais moderna, a filha dela resolveu fazer uma tatuagem ou colocar um piercing, e mostrou para a mãe dela que não tinha nada a ver, e a mãe dela fica de boa. Eu conheço. Eu tenho um amigo, nós não estamos na hora do gay ainda, não chegou aqui no preconceito contra o gay, mas eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo gay que o pai e a mãe dele têm pouquíssimo estudo, são evangélicos dessa igreja de bairro pequenininho que você está falando, e eles acolhem o filho dele de boa, inclusive o namorado dele em casa. E aí eu conheço pessoas super estudadas que o filho não pode de jeito nenhum assumir porque a casa vai cair. Às vezes até o próprio estudo deixa a pessoa mais engessada do que ela deveria ser. Exatamente. De fato, isso pode acontecer mesmo. Exatamente. Agora que você falou, eu lembrei de alguns exemplos que eu tenho até, inclusive, no ciclo de amizades mesmo. Então. Enfim. Beleza. Então, obrigado. Preconceito religioso a gente terminou de falar. Vamos ver o próximo tipo de preconceito. Preconceito com deficiente. Às vezes a gente pode estar olhando isso aqui, gente, e pensando assim, nossa, mas que absurdo ter preconceito com deficiente, ter preconceito com obeso, ter preconceito com religião. Pensa em piadinhas. Quantas piadinhas você conhece, que você já ouviu, ou que às vezes você contou, né? A gente conta piadinha de pessoas que anda torto, de piadinha de gente que é gaga, piadinha de gente que é fanhosa, que tem um problema no lábio, piadinha de gente de cor, piadinha... A gente não conta, pessoal? Ou às vezes a gente não conta, mas a gente não ri da piadinha. Eu tô me colocando no mesmo balaio que vocês, assim. A gente ri. Sim. A gente ri. Então, a piadinha como é que chama no filme engraçado lá de comédia, não pode falar não, é politicamente correto falar a pessoa desprovida de altura. Eu quase morri de rir desse filme, porque tinha a presença de um anão, né? E aí ensinaram para ela que ela não podia chamá-lo de anão, tinha que falar uma pessoa desprovida de altura. Então, a gente escuta piada. Às vezes a pessoa nem tem nanismo, nem é anã, mas ela é baixinha demais. Aí o pessoal faz piadinha de pintor de rodapé, de outras piadas que eu não vou ficar falando aqui, senão eu vou estar sendo
a divulgadora das piadas, né? Não é interessante isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado da forma como a gente age, porque às vezes nós estamos sendo preconceituosos sem perceber. Isso é muito grave. Olha aí essa chargezinha. O nome dela, ela tem quantos anos? Aí a pessoa que está empurrando a cadeira fala assim, pergunta para ela. Ela consegue? Como assim? Ela tem problema de dificuldade nas pernas, ela não tem dificuldade de fala. Então, isso é tratar... Oi. Saiu um vídeo essa semana muito legal da Regina Casé com a filha dela. Tá rodando esse vídeo na internet. Pelo que eu entendi, a filha dela é surda, mas ela usa aparelho. Então, ela escuta, mas ela não escuta muito bem. Ela não escuta tons muito graves. Só que o vídeo é sobre capacitismo. Que às vezes a gente tem esse tipo de preconceito de achar que pela pessoa ter alguma deficiência física, ela não tem, tem uma disfunção cognitiva ou algo desse tipo e ela não vai entender o que a gente está falando. Exatamente. E aí, no vídeo, eu vou tentar achar e mandar no grupo da sala, se alguém não tiver visto. E me manda também, por favor. Tá bom, vou te mandar. E ela fala sobre isso, que, tipo, às vezes ela tá do lado da mãe dela e a pessoa começa a fazer um monte de pergunta pra mãe dela sobre ela, sendo que ela tá do lado. E ela escuta e ela conversa. Lógico. Sabe, sim. E o pior de tudo, o pior ou melhor, né? Ela entende, né, que ela tá sendo tratada como uma deficiente mental. Sim, exatamente. Com certeza, as pessoas que têm algum tipo de problema físico, elas sofrem. Quem tem problema de obesidade, quem tem problema, todos esses problemas não, quem tem essas características que nós estamos citando, elas sofrem essas discriminações. O que é esse mora aqui? É o chat. Josué mandou um link aqui, é esse? É o link do vídeo. Da Ana? Primeiro é uma matéria e embaixo é o link do vídeo. É isso que ela falou, da Regina Casé. Olha que pessoa eficiente. Só que eu vou precisar que me manda no WhatsApp, porque eu tenho que desligar daqui a pouco, eu perco o chat aqui. Tá. Por falar nisso, falta só um minutinho, então eu vou encerrar esse link e recomeçar a aula, tá? Tá. Cadê? Aqui. Daqui a pouco a gente volta, imediatamente a gente volta. 1, 2, 3, já.